Nossa aula de hoje é para a gente resolver algumas equações irracionais. Recapitulando aqui um pouco do que a gente viu na aula passada. Para resolver as equações irracionais, a gente vai seguir alguns passos para essa solução. Primeiro, isolar se necessário o radical. Segundo, elevar os membros da equação ao quadrado. Terceiro, resolver aquela equação que vai sobrar, certo? Isso envolve o processo de você organizar melhor ali sua equação e tal. E no quarto, testar as raízes que você encontrou para ver se realmente elas resolvem a equação dada. Olha só, como exemplo eu coloquei essa equação aqui, ó. Eu tenho uma raiz, né? Índice 2, né? Raiz quadrada da raiz quadrada de 2x menos 1, menos 1. Isso igual a 10. Esse primeiro passo aqui de isolar o radical, eu tenho ele parcialmente resolvido. Eu posso elevar diretamente aqui, ó, os dois membros da equação ao quadrado, que eu vou poder cancelar esse radical com esse expoente. No primeiro membro vai me sobrar raiz de 2x menos 1, né, que era tudo que estava aqui nesse radicando, igual a 100, né, que foi o 10 elevado ao quadrado. Agora eu vou ter que passar novamente pelo passo de isolar o radical e depois elevar os membros da equação ao quadrado. Somei um dos dois lados da equação, né, esse 1 foi cancelado. E aqui do outro lado eu fiquei com 101, né? 100 mais 1, 101. Novamente agora eu vou passar pelo passo de elevar os membros da minha igualdade ao quadrado. Elevando aqui raiz de 2x menos 1 ao quadrado, eu vou poder cancelar o radical com o expoente. O meu primeiro membro vai ser 2x menos 1. O meu segundo membro elevado ao quadrado, 101 elevado ao quadrado, é igual a 10.201. Agora eu tenho uma equação mais simples aqui de primeiro grau para resolver. Isolando aqui o meu termo algébrico, eu vou somar um dos dois lados da minha igualdade, certo? Que vai me resultar em 2x igual a 10.202. Agora, para isolar o x, eu vou dividir toda a minha equação por 2 e eu obtenho que x é igual a 5.101, beleza? Testando, onde tinha um x aqui na minha equação, eu vou substituir ele por 5.101 para verificar se é verdadeira essa solução. Substituindo, raiz de 2 vezes 5.101 menos 1, eu vou ter 10.202 menos 1, certo? A raiz de 10.201 é igual a 101. Vai me sobrar aqui só um radical com 101 menos 1. Raiz de 100, certo? Que é igual a 10. A gente verifica aqui que o meu conjunto de solução é esse conjunto unitário que tem aqui o 5.101, beleza? Vamos resolver uns exercícios a mais aqui agora para a gente ver? Deu o conjunto de solução das equações. Primeira equação aqui no item A, eu tenho uma raiz de 2x sobre 3 menos a raiz de x igual a raiz de 3. Eu tenho dois radicais isolados já em cada membro da equação. Então já vou elevar direto ao quadrado para eliminar esses dois radicais. Olha só, elevando aqui ao quadrado, e o segundo membro também, eu posso cancelar esse radical com esse expoente e cancelar esse radical com esse expoente, certo? O que vai me sobrar? 2x sobre 3 menos a raiz de x igual a 3. Novamente, eu tenho que passar por esse passo de isolar o meu radical para depois elevar os membros da equação ao quadrado. Olha só, eu vou subtrair 2x sobre 3 nos dois membros da equação e vou obter isso. Menos a raiz de x é igual a 3 menos 2x sobre 3, certo? Meu radical está isolado aqui. Vou elevar os dois membros da minha igualdade ao quadrado. Elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. No primeiro membro, eu tenho um sinal de menos aqui, certo? Eu posso interpretar esse sinal como menos 1 que multiplica a raiz de x. Pelas propriedades da potência, a gente viu que quando a gente tem um produto elevado a um mesmo expoente, eu posso calcular as potências separadas e multiplicar o resultado. Menos 1 elevado ao quadrado, a gente sabe que dá 1. Raiz de x elevado ao quadrado, eu vou poder cancelar o meu radical com o meu expoente e 1 vezes o x dá o próprio x. Certo? No segundo membro da minha igualdade, eu tenho um produto notável aqui. É o quadrado da diferença. A gente sabe que isso resulta em o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, certo? Mais o quadrado do segundo termo, 4x ao quadrado sobre 9, certo? Nesse termo central aqui, eu posso cancelar esse 3 que multiplica com esse 3 que divide. E a minha equação vai se tornar essa aqui, 9 menos 4x mais 4x ao quadrado sobre 9. Beleza? É muito complicado eu trabalhar com essa fração aqui sendo meu coeficiente A. Então, o que eu vou fazer? Para eliminar esse denominador aqui,
eu posso multiplicar toda a minha equação por 9 e obter o seguinte. 9x é igual a 81 menos 36x. Quando eu multiplico esse termo aqui por 9, eu vou cancelar o 9 que multiplica com o 9 que divide. Mais 4x ao quadrado. Eu vou apagar o quadro para a gente reorganizar a nossa equação e continuar resolvendo. Então, a nossa equação, ela foi reduzida isso aqui, eu reorganizei ela. Eu simplesmente escrevi na ordem invertida os membros da minha igualdade. Para ficar com a nossa equação de segundo grau, eu vou subtrair dos dois membros da equação menos 9x, certo? 4x ao quadrado menos 36x menos 9x mais 81. No segundo membro, 9x menos 9x dá zero. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho a minha equação do segundo grau. 4x ao quadrado menos 45x mais 81. Eu não consigo simplificar todos os coeficientes por um mesmo termo, né? Eu não posso dividir minha equação por um mesmo número inteiro. Então, é mais aconselhável resolver essa equação através da fórmula de Bhaskara. Vamos calcular delta e, consequentemente, o x. Olha só. O nosso delta, b ao quadrado menos 45 elevado ao quadrado menos 4 vezes a, que é igual a 4, vezes o c, que é 81. Delta, calculando aqui, 2025 menos 1296, que vai me resultar em 729. Beleza? Vou apagar o quadro aqui para a gente continuar. Certo? Uma vez que a gente calculou o nosso delta, a gente obtém, né, através da fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, menos 45, mais ou menos a raiz de 729, que foi o delta que a gente encontrou, sobre 2 vezes 4. Beleza? Então, desenvolvendo um pouco mais, a gente obtém 45 mais ou menos 27, raiz de 729, sobre 8. 2 vezes 4, 8. X, linha. Eu vou usar a subtração, né? 45 menos 27 dá 18 sobre 8. Simplificando, x 9 quartos. Beleza? X duas linhas é igual a 45 mais 27 dá 72, dividido por 8. E isso é igual a 9. O próximo passo é testar essas soluções na nossa equação para ver se de fato o resultado confere. Aqui no cantinho, a raiz de 2 vezes, testando 9 quartos, 2 terços vezes 9 quartos, menos a raiz de 9 quartos tem que ser igual a raiz de 3, certo? Nessa primeira multiplicação, eu posso simplificar alguns termos. Ó. O 2 simplificado com 4 e o 3 simplificado com 9. Eu vou obter raiz de 3 meios menos raiz de 9 quartos, 3 meios também. 3 sobre 2, né? Raiz de 4 sobre a raiz de 9. Igual a raiz de 3. 3 meios menos 3 meios dá 0. E eu obtenho raiz de 0 igual a raiz de 3. Esse resultado é falso. Então, x igual a 9 quartos não é solução da minha equação. Próximo. Testando agora x duas linhas. Raiz de 2 terços vezes 9 menos a raiz de 9 tem que ser igual a raiz de 3. Vamos lá. Eu posso simplificar aqui nessa multiplicação 3 com 9, certo? Obtenho 3 aqui, 1. Multiplicando esses dois termos, 2 vezes 3 fica a raiz de 6, menos raiz de 9 é 3. E aqui eu verifico que raiz de 6 menos 3 é exatamente igual a raiz de 3, e essa igualdade é verdadeira. Então, o meu conjunto de solução, ele possui um único elemento, que é x igual a 9.
Beleza? Vou apagar para a gente resolver mais um exercício. Nossa próxima equação, o item B, raiz de 3x mais 1 mais raiz de x menos 1 igual a 6. Como eu tenho dois radicais, eu vou isolar apenas um dos dois e elevar a equação ao quadrado. Olha o que acontece. Raiz de 3x mais 1, subtraindo essa raiz nos dois membros da igualdade, eu obtenho 6 menos raiz de x menos 1 no segundo membro. Agora que eu isolei um dos radicais, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Elevando ao quadrado. O primeiro membro a gente fez isso justamente para cancelar essa raiz. O segundo membro é um produto notável. É o quadrado da diferença de dois termos e o segundo termo aqui é uma raiz. Isso aqui resulta no quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12, vezes a raiz de x menos 1, mais o quadrado do segundo termo, que aí sim eu vou cancelar esse radical com o expoente, x menos 1, certo? Agora me sobrou apenas um radical e eu vou voltar nesses passos aqui da solução. Eu vou isolar esse radical, por uma questão de conveniência, eu vou isolar ele no primeiro membro da equação, certo? Os outros termos vão ficar no segundo membro. Então, fazendo as adições e subtrações convenientes aí, eu vou obter o seguinte, ó. 12 raiz de x menos 1 é igual. Nesse segundo membro eu já vou resolver isso aqui, ó. 36 menos 1, 35. Mais x. E agora eu subtraio os dois termos que estavam aqui no primeiro membro. Menos 3x, menos 1. Certo? Só agrupando os termos semelhantes ali, ó. 12 raiz de x menos 1. 35 menos 1, 34. X menos 3x menos 2x, certo? Novamente, eu isolei meu radical. Agora sim, vou elevar os dois membros da equação ao quadrado. Elevando aqui ao quadrado. É um produto elevado ao quadrado. Então, vou elevar ao quadrado separadamente. 12 elevado ao quadrado, 144, vezes... Essa raiz elevada ao quadrado, eu vou cancelar o radical com expoente, x menos 1. O segundo membro da equação é um produto notável. Vou calcular quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 34 elevado ao quadrado, 1156. Menos 2 vezes 34, 68. Vezes 2x, 136x. Mais o quadrado do segundo termo, 4x ao quadrado, beleza? Agora a gente está no terceiro passo de resolver a nossa equação e a gente precisa organizar esses termos. No primeiro membro, eu vou fazer a propriedade distributiva. Vou aplicar a propriedade distributiva. 144 vezes x, 144x, menos 144. Tudo isso igual a 1156, menos 136x, mais 4x ao quadrado. Agora, eu vou agrupar meus termos todos no mesmo membro, né, para eu ter a minha equação de segundo grau e resolver ela. Fazendo as somas e subtrações convenientes aí, olha o que acontece. Menos 4x ao quadrado, mais 144x, mais 136x, menos 144, menos 1156. Tudo isso igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, menos 4x ao quadrado, mais 280x, menos 1300. Igual a zero. Os coeficientes, eles são números bem grandes, né? A gente passou por um processo bem grande para organizar essa equação e ficamos com esses coeficientes grandes. Para nossa sorte, a gente pode simplificar todo mundo, certo? Todos eles são múltiplos de 4. E por conveniência, eu vou dividir toda a minha equação por menos 4. Dividindo essa equação por menos 4, eu posso dividir cada termo aqui separadamente, olha só. Menos 4x ao quadrado dividido por menos 4, o resultado é x ao quadrado. 280x dividido por menos 4, menos 70x. Menos 1.300 dividido por menos 4, mais 325.
Tudo isso igual a zero, né? 0 dividido por menos 4 dá 0. Aqui agora eu tenho uma equação com os termos bem mais reduzidos e eu vou adiantar para vocês aqui que através de soma e produto a gente consegue chegar nas duas raízes. Ó. São dois números que somados resultam em 70, eu obtenho o simétrico desse coeficiente aqui, e multiplicados dão 325. Você vai poder conferir aí, ó, fazendo as operações mesmo, ou então resolvendo a equação através da fórmula de Bhaskara, que a gente obtém os seguintes valores. X' igual a 5 e x duas linhas igual a 65. 5 mais 65 dá 70. 5 vezes 65, 325. Depois você pode conferir. Resolvemos a nossa equação e o próximo passo é testar essas raízes para ver se elas são de fato soluções da minha equação original. Vamos apagar o quadro aqui para testar? Então, a primeira raiz que a gente achou, x' igual a 5. Vamos testar aqui, ó. Raiz de 3 vezes 5 mais 1 mais a raiz de 5 menos 1. Vamos verificar se isso de fato é igual a 6. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. A raiz de 16 é 4. 5 menos 1 dá 4. Raiz de 4, 2. 4 mais 2 é igual a 6. Então, se o x for igual a 5, de fato, essa expressão aqui é verdadeira. Verdadeiro. Segunda raiz. X duas linhas igual a 65. Vamos lá. Raiz de 3 vezes 65 mais 1 mais raiz de 65 menos 1. 3 vezes 65 dá 195. Mais 1, 196. Raiz de 196, 14. 65 menos 1, 64. Raiz de 64, 8. 14 mais 8 é igual a 6? Falso. Então, a única solução para a nossa equação é x igual a 5 e nosso conjunto solução é esse daqui. Beleza? Ficam aí, ó, 3 exercícios para vocês resolverem em casa. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!